tudo bem? É um prazer estar com você mais uma vez para mais uma aula de matemática. Que a paz de Cristo esteja no teu coração e no seio da tua família. É um grande prazer estarmos aqui juntos para estudarmos mais uma aula de matemática e o assunto de hoje é simplificando radicais. Tá? Então vamos para a primeira questão, já que nós vamos resolver algumas questões hoje sobre esse assunto, para que a gente fique aí atualizado nessa questão, tá bom? Lembrando que simplificar um radical é escrevê-lo na forma mais simples possível, ok? Então vamos lá. O texto diz: retirando os fatores do radicando, escreva na forma mais simples possível cada um dos radicais. Então na letra A nós temos aqui a raiz quadrada de 3 vezes 11 elevado ao quadrado. Perceba que nesse radical, esse radicando, nós temos aqui o índice da raiz, que é 2, e o expoente de um dos fatores do radicando, que é 2. Então, nesse caso, nós vamos poder cancelar este expoente com o índice da raiz e nós vamos assim sacar para fora do radical o 11. Então, nós vamos ter 11 que multiplica a raiz quadrada de 3. Então, essa aqui é a forma simplificada da raiz quadrada de 3 vezes 11 elevado ao quadrado. Tá bom? No segundo exemplo, nós temos a raiz sexta de 2 na sexta vezes 7. Aqui é o mesmo raciocínio. Nós vamos cancelar o expoente deste fator do radicando, desculpe, com o índice do radical. E assim nós vamos ter o 2 fora do radical, multiplicando a raiz sexta de 7. Então aqui nós temos a forma simplificada dessa expressão. E na letra C nós temos o seguinte, nós temos a raiz quinta de 2 na quinta vezes 3 vezes 5 na quinta. Olha só, nós vamos fazer o seguinte, vamos cancelar este expoente do 2, o expoente do 5, com o índice do radical. E aí nós vamos ter aqui fora do radical, nós vamos ter o 2 vezes o 5 vezes a raiz de 3, já que a raiz de 3 não foi possível sair de dentro do radical. Então nós vamos ter o seguinte, 2 vezes 5 é igual a 10, que vai multiplicar a raiz quadrada de, aliás, a raiz quinta, desculpe, a raiz quinta de 3. Então isso aqui é a forma simplificada dessa expressão. E na letra D nós temos a raiz quadrada de 6 ao cubo. Olha só, nesse caso aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos adequar o expoente do radicando ao índice do radical. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos repetir aqui a raiz quadrada de 6 ao quadrado vezes 6, usando a propriedade de produto de potência de mesma base, né? Então agora nós vamos ter o seguinte, que esse expoente ele é cancelado com o índice da raiz, que é 2, nós vamos ter 6 fora do radical, que vai multiplicar a raiz quadrada de 6. Então essa aqui é a forma simplificada dessa expressão. Aqui nós temos a raiz quadrada de 2 na sétima. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos novamente usar esse mesmo critério. Nós vamos atualizar o expoente do radicando para que nós possamos cancelar ou dividi-lo pelo índice do radical. Então nós vamos ter o seguinte, que 2 elevado a sexta vezes 2. Aqui é o processo da propriedade de produto de potência de mesma base. Se nós somarmos esse expoente 1 com 6, vai ser igual a esse expoente bem aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir esse expoente do radicando
pelo índice da raiz, que já é uma outra propriedade que nos permite fazer isso, né? Então nós vamos sacar essa base do radicando para fora, que é esse primeiro fator, e vamos dividir o expoente pelo índice da raiz. Então 6 dividido para 2, isso aqui é igual a 3. 2 ao cubo, que vai multiplicar a raiz quadrada de 2. Então, essa é a forma simplificada dessa expressão. Se nós quiséssemos desenvolver a 2 ao cubo, poderíamos desenvolver e ficaríamos com 8 vezes a raiz quadrada de 2, que seria a mesma coisa, tá? E na letra F nós temos aqui, ó, a raiz cúbica de 5 ao cubo vezes 7 na quarta. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos distribuir essa potência aqui para que a gente possa utilizar os recursos da propriedade da potenciação, tá bom? Produto de potência de mesma base, melhor dizendo. Então nós vamos ter aqui, ó, a raiz cúbica de 5 ao cubo vezes 7 ao cubo vezes 7. Bom, agora nós vamos poder fazer o seguinte, nós vamos poder cancelar esses expoentes desses dois primeiros fatores e nós vamos ter aqui, ó, fora do radical, nós teremos 5 vezes o 7, esses dois aqui, que são cancelados expoentes com o índice da raiz, e eles vão multiplicar aqui, ó, a raiz cúbica desse último 7, vem aqui, que nós não podemos cancelar o seu expoente. E aí isso aqui vai ser igual. Vamos fazer essa multiplicação, 5 vezes 7 é 35. Então nós teremos 35 multiplicando a raiz cúbica de 7. Então esta é a forma simplificada dessa expressão. Ok? Ok, vamos para mais uma questão. E ela diz o seguinte: nos radicais seguintes, os números x e y são números reais positivos. Nessas condições, simplifique cada radical retirando os fatores do radicando. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Aqui na letra A nós temos a raiz quadrada de x elevado à quinta potência. Então isso aqui vai ser igual, usando o mesmo critério das propriedades de potenciação, de produto de potência de mesma base, nós vamos dizer que x elevado à quarta pode ser multiplicado por x, tá? Então aqui tem um expoente 1, então 1 mais 4, 5, fica igual a essa expressão, é semelhante a essa expressão inicial. Então nós vamos fazer o seguinte, dividir o índice, aliás o expoente desse radicando pelo índice da raiz, nós vamos sacar esse fator para fora do radical. Então vai ficar o seguinte, vamos conservar esse x aqui e vamos dividir. 4 dividido para 2, isso aqui vai dar 2. Então nós vamos ter que x ao quadrado, que vai multiplicar a raiz quadrada de x. Então essa é a expressão simplificada de raiz quadrada de x elevado à quinta potência. Na letra B nós temos a raiz cúbica de x elevado à quarta potência. Então isso aqui vai ficar assim, ó. A raiz cúbica de y ao cubo multiplicado por y. Então, cancelando o índice, o expoente desse radicando com o índice do radical, nós vamos ter aqui o y fora do radical, multiplicando a raiz cúbica desse outro fator aqui. Então, nós teremos aqui y vezes a raiz cúbica de y. Essa é a forma simplificada dessa expressão. Na letra C nós temos a raiz quadrada de x elevado à nona potência. Como 9 não é o múltiplo de 2, que é o índice desse radical aqui é 2, nós vamos fazer uma adaptação também. Então vai ficar aqui assim, ó, x elevado à oitava vezes x. Então isso aqui vai ser igual, vamos usar o mesmo critério, dividir, vamos
repetir esse fator que é a base dessa expressão, dessa potenciação. Vai ficar aqui x. E vamos dividir o expoente pelo índice do radical. Então, 8 dividido para 2 vai ser 4. E esse segundo fator, como o expoente dele não é possível dividir pelo índice do radical, então ele vai continuar no radical. Então, a forma simplificada dessa expressão é x na quarta vezes a raiz quadrada de x. Na letra D nós temos a raiz quinta de y elevado a 12. Então isso aqui vai ficar o seguinte: como 12 não é um múltiplo de 5, nós vamos precisar fazer uma adaptação. Então isso aqui vai ser igual a y elevado a 10 vezes y ao quadrado. Por que y ao quadrado? Porque se somarmos esses dois expoentes, nós vamos ficar com essa expressão inicial aqui, tá? Então agora nós podemos fazer o seguinte, lembrando que o índice desse radical aqui é 5. E agora nós teremos, vamos fazer, retirar do radical esse primeiro fator, fazendo a divisão do seu expoente pelo índice da raiz. Então 10 dividido para 5, isso aqui é igual a 2. 2 é y ao quadrado, que vai multiplicar a raiz quinta de y ao quadrado. Então essa aqui é a forma simplificada dessa expressão. Y ao quadrado vezes a raiz quinta de y ao quadrado. Então nós vamos para a letra E. Na letra E nós temos aqui a raiz quadrada de x ao quadrado vezes y ao quadrado. Aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer logo essa adaptação aqui, ó. Se nós já temos a raiz quadrada de x ao quadrado, isso aqui multiplicando y ao quadrado, fica também y ao quadrado vezes y. Isso aqui é igual. Se nós cancelarmos, olha, o expoente desses dois fatores do radicando com o índice da raiz, nós vamos ter aqui fora x multiplicando y, esses dois fatores. E esse aqui, como o expoente é diferente do índice do radical, ele continua dentro do radical. E aí nós temos x e y multiplicando a raiz quadrada de y. Na letra F nós temos aqui a raiz quinta de x na quinta vezes y na sétima. Então nós vamos fazer uma adaptação. Vamos dizer que a raiz quinta de x na quinta vezes y na quinta vezes y ao quadrado. Isso para a gente poder agora cancelar, né, esses expoentes com o índice do radical e poder tirá-los do radical. Então vai ficar aqui fora, ó, cancelando esse aqui com esse e o índice do radical, nós vamos ter aqui x multiplicando y e vamos ter aqui xy multiplicando a raiz quinta de y ao quadrado. Então essa é também a forma simplificada dessa expressão. E aqui nós temos a raiz nona de y na décima. Nós vamos fazer do mesmo jeito. Vamos dizer que a raiz nona de y elevado a nona vezes y. Isso aqui é igual. Cancelando a raiz nona, aliás, cancelando o expoente desse fator do radicando com o índice da raiz, nós vamos ter aqui fora do radical y, que vai multiplicar a raiz nona de y. Então nós temos aqui também a expressão simplificada, a forma simplificada dessa expressão aqui. Y multiplicando a raiz nona de y. E na letra H nós temos a raiz décima de x elevado a 13. Vai ficar assim, ó. A raiz décima de x na décima, que multiplica x ao cubo. Então, aqui é o seguinte, vamos cancelar esse expoente com o índice da raiz, nós vamos sacar esse termo fora do radical, vai ficar x, que vai multiplicar a raiz décima de x ao cubo. Então, nós temos aqui a forma simplificada
da expressão raiz décima de x elevado a 13. Ok, pessoal, vamos para mais essa questão. Olha só. Simplifique os radicais. As variáveis são positivas. Então vamos lá, olha. Nós temos aqui a raiz quadrada de 25 vezes x ao quadrado. Você concorda que 25 pode ser escrito dessa forma? 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Então isso aqui vai estar multiplicando o x ao quadrado. Então o que acontece é que agora nós podemos cancelar o expoente desses dois radicando com o índice da raiz. Então fazendo isso nós vamos ficar aqui fora do radical apenas o 5 multiplicando o x. E dessa forma nós temos aí a forma simplificada dessa expressão. Na letra E nós temos aqui a raiz quadrada de 81 multiplicando x na quarta. Então vamos fatorar o 81 para ver como nós vamos escrevê-lo dentro desse radical. Então 81 vai ser isso aqui, ó. Fatorando ele por 3, 81 por 3 dá 27. 27 por 3 é 9. 9 por 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1. Então nós vamos ter aqui o 3 na quarta potência. É a forma fatorada do 81. Então nós vamos dizer o seguinte, que 81 é na verdade 3 elevado à quarta potência multiplicando o x também elevado à quarta potência. E aí nós vamos ter o seguinte, ó, vamos retirar do radical esses dois fatores, fazendo a divisão do expoente do radicando pelo índice da raiz. O índice é 2, os expoentes são 4, né? Então nós vamos ter aqui, ó, vamos repetir o primeiro fator que é 3, a base, e vamos dividir 4 dividido para 2, isso aqui é 2. E vai multiplicar o x, que 4 dividido para 2 também dá 2. Então nós vamos ter o seguinte, ó, 3 ao quadrado é 9, que vai multiplicar x ao quadrado. Então a nossa forma simplificada é 9x ao quadrado, a forma simplificada dessa expressão aqui. E na letra C nós temos a raiz quadrada de A mais B elevado ao quadrado. Perceba que essa expressão ela é a base desse expoente. Então toda essa expressão que está entre parênteses, toda vez que nós temos uma expressão entre parênteses, então, e nós temos um expoente, então toda essa expressão que estiver dentro do parênteses está elevada a esse expoente. Então, se nós cancelarmos esse expoente com o radical, o índice do radical, nós vamos ter apenas as parcelas A mais B, que é a forma simplificada dessa expressão, ok? Ok, mas essa questão, olha, diz assim, o valor da expressão a raiz quinta de 1 mais a raiz quarta de 81 menos a raiz cúbica de 125 é... Aqui nós temos as possíveis respostas. Então vamos lá, vamos copiar essa questão aqui, para ficar fácil de resolver, né? A raiz quinta de 1 mais a raiz quarta de 81 menos a raiz cúbica de 125, isso aqui é igual. Ok, então nós vamos fazer o seguinte, a raiz quinta de 1 certamente vai dar 1. Então vamos já colocar isso aqui. A raiz quarta de 81 nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos fatorar o 81, a forma fatorada, vai acontecer isso aqui, 81 dividido para 3 vai dar 27, dividido para 3 vai dar 9, dividido para 3 vai dar 3, dividido para 3, 1. Então nós teremos aqui 3 elevado à quarta potência. Então no lugar do 81 nós vamos colocar a forma fatorada, 3 elevado a 4, menos a raiz cúbica de 125, pessoal, isso aqui, ó, se nós fatorarmos também 125, vamos fatorar por 5. Então 125 dividido para 5 vai dar 25. Dividido para 5 vai dar 5. Dividido para 5 dá 1.
Então nós temos aqui, ó, o 125 igual a 5 ao cubo. Então, aqui nós vamos ter a raiz cúbica de 5 ao cubo. Olha só o que nós temos na expressão agora. Esse resultado aqui nós já vamos só repetir, que é o 1 mais. A raiz quarta de 3 na quarta, nós poderemos cancelar esse radical com o expoente do radicando e sobra apenas o 3. Menos. Podemos cancelar o expoente do radicando com o índice da raiz, vai sobrar apenas o 5. E aqui nós temos ó, 1 mais 3, 4. Repete menos 5. Aqui é soma algébrica, adição de números inteiros com sinais contrários. Nós vamos conservar o sinal do que tem maior módulo, que é o 5, subtrair o menor, 5 menos 4, 1. Então, a nossa resposta aqui é menos 1. E a opção certa, letra C. Ok? Ok, pessoal, e aqui a gente finaliza mais uma aula sobre simplificação de radical. Espero que você tenha entendido. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e valorize o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima.